Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e hoje eu quero gravar com vocês aqui um texto que eu escrevi ontem, né, e até disponibilizei, avisei que tinha escrito e tentei gravar ontem, mas houve um problema aqui na gravação de áudio, aí já estava muito tarde, eu falei, não, então deixa que domingo à noite eu faço essa gravação. E esse é um dos textos, tá pessoal? É o 12º texto que a gente, 12º vídeo que a gente está trabalhando aqui. E eu acho que é um né, vamos pensar assim, do que foi feito até agora, uma das postagens mais importantes dentro de tudo que foi feito até agora. E por que que eu acho isso? Porque aqui a gente entra no cerne do que é o autismo de alto desempenho, né? Então, entender o autismo de alto desempenho requer que você entenda o conceito de hiperdotação, né? Que é o que a gente está trabalhando aqui hoje, né? Então, assim, a primeira coisa, tá, pessoal? Hiperdotação não é superdotação, tá? Claro que, né, uma pessoa, dentre aqueles 10% de autistas que têm superdotação, eles também têm hiperdotação. O diferencial é que, né, a partir da hipótese de pesquisa que eu estou levantando aqui, né, qualquer autista pode atingir, tá, um nível de hiperdotação. Então eu já vou explicar daqui a pouquinho como é que isso funciona, né, para a gente entender. Então, assim, se você pesquisar, né, nos principais dicionários brasileiros, né, estou colocando aqui no texto, Michaelis, Roais, Aurélio e Praibiran, você não vai encontrar o termo hiperdotação. Tá? Eu pesquisei, então esse é um neologismo, né? Então é um termo novo que eu estou aqui, né, cunhando, criando e criando ele com a função, né, de permitir que a gente entenda esta condição das pessoas com autismo que podem permiti-las a, né, desenvolver um autismo de alto desempenho. Então essa é a minha hipótese central de pesquisa, né? E aí, olha só, né? Hiperdotação pode ser definida como a qualidade potencializada da pessoa que possui hiperfoco. Vou repetir. Hiperdotação pode ser definida como a qualidade potencializada da pessoa que possui hiperfoco. Então é sabido, né, pessoal, que todo autista, né, uma das características das pessoas com autismo é a presença do hiperfoco, né? Alguns chamam de obsessões, né? Então, mas o hiperfoco ele é algo presente, né? É algo que é uma característica das pessoas com autismo, né? Só existirá autismo de alto desempenho se houver hiperdotação, ou seja, para a gente chegar no autismo de alto desempenho, nós temos que desenvolver nosso hiperfoco, colocá-lo para funcionar a nosso favor. Essa é a minha hipótese de pesquisa, tá? Essa é a minha hipótese de trabalho, porque eu entendo que todo autista, né, que saiba utilizar o seu hiperfoco, ele tem, né, um destaque, ele vai ter um diferencial, ele vai poder usar isso a seu favor, né? E por isso que desse passo, né, do uso dirigido, potencializado, do hiperfoco, a gente chega na tal da hiperdotação, né, e logo, né, no autismo de alto desempenho, que é o que nos interessa aqui pesquisar, tá? Então eu coloquei até uma imagem aqui, né, de um investigador, porque uma das características, né, gente, e quando você vai fazer o teste, né, um dos testes zoados, que é para, né, padrão ouro para verificar a presença de autismo, ele vai levar em consideração o seu hiperfoco, né? A sua capacidade, né, de focar-se, né, em detalhes, por exemplo. Vamos lá. Continuando aqui o texto, vamos deixar a imagem aqui que fica mais legal, né? A hiperdotação não é algo exclusivo dos autistas. No entanto, todas as pessoas com autismo possuem hiperfoco, como uma das características essenciais da sua condição neurodiversa. Então, assim, é inconteste, né, gente, a presença do hiperfoco, tá? Todas as pessoas que têm autismo. Agora, a questão desse hiperfoco estar sendo utilizado da melhor maneira possível, estar sendo potencializado, estar contribuindo para que a pessoa realize, né, tenha mais oportunidades, né, construa algo na sua vida, aí já é outro assunto, né? Então não basta ter hiperfoco,
né? A gente, além de ter o hiperfoco, é essencial, né, que saiba utilizá-lo, né, que saiba colocá-lo a seu favor, tá? Isso é muito importante. Sem essa utilização dirigida do hiperfoco, não tem como, né? Então assim, então quer dizer, autista tem hiperfoco, se tem hiperfoco, tem hiperdotação? Não, né? Autista tem hiperfoco e, uma vez sabendo utilizar esse hiperfoco, pode chegar à hiperdotação, né? Eu acho que esse que é o contexto aqui que a gente tenta colocar aqui para vocês, tá? Então vamos lá. O uso contínuo, maximizado, dirigido e treinado do hiperfoco, voltado a produzir resultados específicos e destacados, é o que permite a qualquer pessoa com autismo atingir o estágio da hiperdotação. Então é o que eu acabei de explicar, né? Então tem que treinar o hiperfoco, tem que usá-lo dirigidamente, tem que maximizar, né, as suas potencialidades, tá? Para que ele possa produzir resultados específicos e destacados, né? E aí a gente vai atingir então a tal da hiperdotação. Portanto, a hiperdotação é uma construção possível e atingível. Claro que, né, pessoal, aqui a gente tem que ver cada pessoa com autismo, as suas limitações, né? As suas dificuldades, a sua condição, para ver aonde ele pode atuar e como ele pode atuar. Como ele pode desenvolver o seu hiperfoco de maneira que aquilo seja algo para ele, né, oportuno, que crie para ele oportunidades. Eu falei no vídeo anterior, né, nos vídeos anteriores, sobre empresas nos Estados Unidos que estão contratando autistas para desenvolver atividades que requeiram, né, o uso do hiperfoco. Né, atividades que requeram concentração, que requeram atenção, né, continuada, que requeram observação de detalhes. E nesse ponto, né, para essas atividades, os autistas são, gente, melhores do que qualquer neurotípico, né? Porque eles têm essa condição, né? Todos os autistas têm essa condição, tá? Desse modo, no uso destacado do hiperfoco está a maior qualidade da pessoa com autismo. O ponto onde ela poderá encontrar seu caminho, sua missão, onde estarão as melhores oportunidades para sua realização existencial. Tá, gente? E claro, né, me colocando aqui já, né, como cobaia do assunto, né, da hipótese de pesquisa, o hiperfoco para mim sempre foi algo importante, sempre me ajudou, né, e tudo que eu fiz foi graças ao hiperfoco, né, tudo que eu consegui alcançar foi graças ao hiperfoco, né. Então o hiperfoco ele é uma grande ferramenta, né, sabendo se usar o hiperfoco, colocando ele, né, a serviço, né, seu, né, você vai ter uma qualidade, né, que os neurotípicos não têm. E esta qualidade vai permitir então que você ocupe determinados espaços profissionais, realizacionais, né, existenciais, a partir dessa hiperdotação, né? Vamos continuar aqui. Vamos lá. A hiperdotação deve ser incentivada desde a infância, tá? Uma vez obtido o diagnóstico, a criança deve ser ensinada a utilizar seu hiperfoco de maneira divertida, intelectiva e construtiva. O importante é ela saber, desde cedo, que esta é a sua maior qualidade, o traço força da sua personalidade. Então vejo que aqui a gente usa uma outra lógica, né? Não é a lógica somente de corrigir, né, as dificuldades de fala, as dificuldades motoras, as dificuldades cognitivas, né? A gente quer que o hiperfoco também seja treinado, que ele seja usado, mas de uma maneira pedagogicamente dirigida, né, divertida, intelectiva, construtiva, para que ele comece a desenvolver, né, habilidades a partir daí, né, que ele já comece desde cedo a aproveitar o seu hiperfoco, né, para gerar durante a adolescência, a adultidade, a hiperdotação. Então, quanto mais cedo esse processo começa, mais possível, mais, né, vamos dizer assim, avançado ele pode chegar, né, em termos de resultados, né? Então, isso é uma hipótese que tem que ser levada em consideração pelos pais, tá? Pelos cuidadores, para os seus filhos, né, para que olhem o hiperfoco como uma qualidade, né, como algo muito bom que está presente nas pessoas com autismo e, portanto, que tem que ser colocado em prática, que tem que ser, né, observado, que tem que ser, né, acompanhado com carinho também, né?
Na adolescência, a hiperdotação deverá ser ressaltada, porém, ela deve ser dosada ao lado do estudo e aprendizagem geral. Será pedagógico incluir o acompanhamento para se descobrir as aptidões físicas, habilidades mentais e interesses específicos de cada pessoa com autismo. Ali deverá ser estimulado o uso do seu hiperfoco. Então, na adolescência, né, para aqueles casos onde o diagnóstico vem na adolescência, né, aí, né, saber dosar, né? Tem os estudos normais que precisam ser realizados, né? Os estudos gerais, né? Toda a formação, né, fundamental, depois, né, o ensino médio. E a gente tem que dosar, mas não pode se deixar de lado o uso do hiperfoco, né? Principalmente nesse momento, porque esse momento ele antecede a escolha, por exemplo, de uma faculdade, né? E essa escolha da faculdade, ela pode ser e deve ser dirigida para questões que atendam o hiperfoco, que atendam, ou seja, os interesses específicos, as habilidades mentais e as aptidões físicas, né? Não precisa atender a todos esses requisitos, né? Mas um deles tem que ser atendido. Então, assim, se ele destaca mais com aptidões físicas, né? Tem que se pensar numa profissão que tenha essa característica. Se ele se destaca mais com habilidades mentais, tem que se focar mais, né, em uma profissão que tenha essa característica. E outros interesses específicos além desses, né? Então, né, interesses musicais, né, que podem também ser muito interessantes para que ele, né, desenvolva o seu hiperfoco, desenvolva e atinja a hiperdotação naquele determinado traço, força que ele possui, né? Para autistas tardios, sempre haverá a possibilidade de recuperar o tempo perdido. Iniciar o caminho para sua hiperdotação significa colocar suas maiores qualidades em prática. Nesta fase, por vezes, vários hiperfocos podem ser desenvolvidos ao mesmo tempo, com profundidade e maiores resultados. Então, assim, né, pessoal, aqui analisando a minha situação, né, de um diagnóstico tardio de adulto, né, com a pessoa com autismo, eu vejo que muito das coisas, né, que meus pais me possibilitaram, do suporte que eu tive, foi no sentido de poder estudar e de dar vazão aos meus hiperfocos, né? Então, sempre que eu queria estudar um assunto, que eu queria aprofundar, né, eu tinha acesso a livros, eu tinha acesso a conteúdo. Então, isso para mim foi muito importante, né? Que eu conseguia avançar sempre com o hiperfoco surgia, né? Então, esse suporte foi muito importante. E depois, né, agora, depois do diagnóstico, eu vejo na construção de tudo que aconteceu, né, como esses hiperfocos foram, né, degraus que foram sendo escalados, né, para se chegar até aqui, né? Então consegui ter um pós-doutorado, consegui dar aula na universidade, né? Tudo isso foi uma construção. Isso foi todo um processo que aconteceu, né? E eu vejo que meus pais, né, as pessoas que cuidaram, me criaram, que foram meus avós, eles tinham a missão deles era dar uma educação, né, de qualidade. Então eles insistiram muito nisso, né? Então, apesar de eu estar lá né, com a minha hiperatividade aflorada, né, que sempre foi uma comorbidade, no meu caso, né, sempre se insistiu muito, sempre se focou bastante, né? Sempre se incentivou que eu conseguisse, né, a partir dos hiperfocos que eu estava vivendo, que eu conseguisse ali, né, ir intelectualmente a fundo naquilo que eu buscava. E isso ficou uma marca, né, positiva para mim até hoje, né? Então, tudo que eu faço, tudo que eu busco, eu estou dentro dessa ideia de um hiperfoco, né? de um estudo. Por exemplo, eu estou escrevendo aqui esse tópico, estou buscando informações para criar esse neologismo aqui, e isso, para mim, é tudo ferramenta do hiperfoco trabalhado, né? Com o tempo que permitiu que eu trouxesse essas ideias. Agora, veja, né? Nunca é tarde para se começar, né? Claro que uma criança, né, tem muito mais vantagens, porque ela tem a vida toda pela frente para poder, né, criar sua hiperdotação, né? Um adolescente, idem. Já nós adultos, né, temos que aproveitar, né, adultos sobreviventes que chegaram tardiamente, né, no diagnóstico, temos que aproveitar aquilo que nós já construímos. Com certeza, né, se você é um adulto tardio, um diagnóstico tardio de autismo, você vai ter já desenvolvido habilidades, né, competências, coisas que durante a vida você acabou fazendo isso de uma maneira, né, sem saber, né, da sua condição de pessoa com autismo.
Então essas qualidades, esses traços força, essas habilidades, esses interesses, né? Essas aptidões, se você já desenvolveu isso, agora você tem que aproveitar e trabalhar em cima deles com hiperfoco, né? Colocar ainda mais, né, foco nisso, colocar mais energia para que eles, né, permitam, né, que você viva cada vez mais a hiperdotação, né, que é esse autismo de alto desempenho, que é essa nossa hipótese, que é o que nós queremos, né? Queremos que as pessoas com autismo tenham alto desempenho, né? Que mesmo diante das limitações, né, desse transtorno, que as pessoas possam, né, buscar o melhor daquilo, né, que lhes é possível na condição. Eu acho que essa é a nossa missão, né? Sempre buscar o melhor que é possível, aquilo que a gente, aonde a gente pode chegar, né? O que mais que a gente pode fazer, né? Então isso é algo que precisa ser clarificado, né? A gente tem que trabalhar nessas hipóteses. Então não é só recuperação, né, daquelas questões que são falhas, mas também utilizar as qualidades que estão no hiperfoco para se chegar mais longe, tá? E aí eu trago aqui, né, o, o texto aqui, né, do Dr. Matheus Trílico, tá? Que é o médico que fez o meu diagnóstico, né? Tem aqui um link aqui, quem vai alcançar a página dele, o blog dele. Ele é um acadêmico, eu já falei aqui em outros vídeos, né? Ele é um acadêmico, ele é um professor, então é muito interessante, né? Você ir lá e ler, ele vai trazer várias informações, tem até uns testes lá, tá, pessoal? Estou fazendo isso aqui, ele nem sabe o que eu estou colocando aqui, mas é porque eu achei muito legal, né, ele disponibilizar esse conteúdo, né? Quando eu estava lá no começo do ano procurando um médico que tivesse essas competências, né? E aí eu encontrei e foi muito legal, né? Assim, ele ter lá muitos esclarecimentos, falando bastante de autismo de adulto, tá? Então me ajudou bastante aquelas informações. Aí aqui eu trago, né, o que ele classifica, ele coloca as características do hiperfoco, né? Então é que o hiperfoco é induzido, né, pelo engajamento em uma tarefa, né? Então assim, pessoas que têm hiperfoco têm engajamento maior em tarefas, né? Elas conseguem se engajar e permanecer naquela tarefa, né? Porque um dos problemas é esse, você se engaja e você não permanece, né? Enquanto estiver aquilo no hiperfoco, o engajamento vai ser contínuo, tá, pessoal? Eu acho que, né, todas as pessoas com autismo sabem disso, né? Você está lá vivendo o hiperfoco, você está engajado naquilo e você vai a fundo, você vai continuar naquilo, né? Você vai persistir. A segunda das características, né, a qualidade do hiperfoco, é caracterizado por um estado de intensa atenção sustentada e seletiva, né? Então, além de você estar engajado, você está concentrado na atividade, né? Você se concentra, você seleciona, você fica ali, né? É como se fosse uma mira, né? O hiperfoco. Então, além do engajamento, você também se concentra mais, né? Então, isso é uma qualidade, né? Vai além até dos neurotípicos, né? Os neurotípicos são as pessoas, né, comuns, né, que não têm o autismo, tá? A terceira delas é que durante o hiperfoco há uma percepção reduzida dos estímulos não relevantes para a tarefa, ou seja, quando a gente está no hiperfoco, a gente deixa de lado as outras coisas, né? A gente consegue entrar naquele túnel de visão, né? E ficar ali, né? Então a gente está engajado, está concentrado e está focado, né? Então são coisas que acontecem quando a gente está no hiperfoco. E a quarta delas é que, durante o hiperfoco, o desempenho da tarefa melhora, né? Então, claro, se a gente está mais engajado, se a gente está concentrado, se a gente está seletivamente focado, o nosso desempenho melhora. Então, é uma consequência, né, dessas possibilidades. Por isso que isto é uma grande qualidade das pessoas com autismo, porque elas, né, permitem que a gente faça trabalhos, né, com, vamos dizer assim, uma dedicação, um empenho, né, um aprofundamento maior do que os neurotípicos, né, no padrão médio, tá? Então isso que é legal a gente começar a clarear, né? Clarear as qualidades das pessoas com autismo, né? Focar naquilo que a gente tem de qualidade, naquilo que pode ser o melhor, que a gente pode utilizar, né, para nos desenvolver, para ter mais realizações, oportunidades, né? Eu acho que isso que é muito legal, tá? Continuando o nosso texto aqui. Aí, claro, né? Só fiz um fechamento aqui rápido, que é o seguinte: dê uma vazão construtiva ao seu hiperfoco,
né, transformando-se em hiperdotação, né, ou transformando em hiperdotação, melhorando o texto aqui. Porque, gente, o autismo de alto desempenho, ele requer, né, a hiperdotação. A hiperdotação não é exclusiva dos superdotados, né? Não é exclusiva dos 10% superdotados. A hiperdotação, ela depende do seu desenvolvimento, da sua construção, tá? Por quê? Porque se todos os autistas possuem hiperfoco, né, o desenvolvimento do hiperfoco é que os levará à possibilidade da hiperdotação. E cada caso, né, observados os limites possíveis, né, né, os limites do que se pode fazer, permite que a hiperdotação seja colocada como, né, um objetivo a ser alcançado, né, uma meta, né, algo que deve estar acompanhando a formação, né, deve estar acompanhando pedagogicamente a formação, né, da pessoa com autismo. Tá? Então essa é a minha hipótese em relação a isso, né? A minha hipótese teórica de trabalho. Ela diz muito respeito a tudo que eu quero falar aqui, né? Tudo que eu quero escrever. E vamos continuar avançando, né? Buscando, né, trazer mais e mais conteúdo aqui para a gente conseguir ir soerguendo, né? A gente ir empoderando, né, as pessoas com autismo, mostrando para elas que tem possibilidade da gente ir mais além, né? Basta a gente utilizar o que a gente tem de melhor, né? Que é o hiperfoco. Sou o professor Martins e até nos próximos vídeos.